Boa tarde a todos. Obrigada pela presença e participação no nosso webinar 30% Club Day 2021, no qual teremos a oportunidade de apresentar as principais frentes de trabalho da campanha do 30% Club aqui localmente. E teremos também uma conversa muito interessante com a deputada Tabata do Amaral, que é autora do projeto de lei 1246 desse ano, que tem por objetivo estabelecer cotas nos conselhos de administração das companhias abertas e das estatais brasileiras. Para quem não me conhece, sou Ana Guimarães, co-chair do 30% Club e, juntamente com Olívia Ferreira, dividimos a liderança local. Oi, Olívia, como vai? Olá a todos, boa tarde, prazer imenso estar aqui com vocês nesse evento, tudo bom? Ótimo, Olívia, obrigada. Vamos falar um pouquinho do 30% Club, que é uma iniciativa global, presente em 17 países, que tem por objetivo promover o equilíbrio de gênero nos conselhos de administração das 100 maiores companhias listadas de cada país. É uma iniciativa de Helena Morrissey, iniciada em 2010 no Reino Unido, quando o país tinha 12,5% de mulheres em conselho. E uma década depois ultrapassou os 30% de maneira voluntária, através das suas metas, e está caminhando para 50%. Ao longo desses anos, a campanha expandiu pelo mundo, notadamente pelos países do G20, e estamos completando 2 anos e meio do capítulo Brasil, que foi lançado em março de 2019 na Bloomberg, que é nosso parceiro global também. Olívia, o que você diria sobre esses 2 anos e meio da nossa campanha? Pois é, bom, Ana, parece que foi ontem, né, que a gente teve o lançamento aqui lá na Bloomberg. E acho que de lá para cá, né, Ana, o tema da diversidade ele ganhou mais visibilidade, mais preocupação aí tanto do lado das companhias, né, como de investidores, os talentos, né, consumidores, enfim, a sociedade em geral. Acho que especialmente ano passado, né, com a pandemia, em que as questões ESG elas têm se tornado aí cada vez mais evidentes, necessárias, a gente vê que houve avanço, sim, na participação de mulheres nos conselhos, né? A gente no próprio IBRX 100 que a gente tem monitorado, né, a gente saiu de 12% de mulheres nesses colegiados em 2020 para 14% esse ano, e teve uma pesquisa recente também no Ibovespa que mostrou aí que teve uma evolução de quase 10 pontos percentuais nos últimos 5, 6 anos, né, chegando já a 16% a participação de mulheres nos conselhos de administração do Ibovespa esse ano, em 2021. É claro, né, que tanto o Ibovespa quanto o IBRX 100, eles são uma amostra muito pequena de empresas, né? Há muito ainda que a gente avançar, né? E acho que é por isso que é tão importante a gente continuar esse trabalho aqui de colaboração, né, com outros movimentos, iniciativas e agentes do mercado, para que a gente tenha aí um maior equilíbrio de gênero, de fato, aqui no nosso mercado brasileiro. Verdade, Olívia, você tem razão. E nesse sentido, desde o ano passado, quando desenvolvemos a planilha denominada Gender Balance 30% Club Brasil, que é atualizada semestralmente pela Korn Ferry e verificada pela PwC. Essa planilha tem o objetivo de quantificar o número e a porcentagem de conselheiras na composição dos conselhos de administração e fiscal que compõem o índice BEST 100. E ela também nos possibilita fazer um monitoramento constante das nossas metas, que são, até 2025, todas as companhias do IBEST 100 contarem com pelo menos 30% de composição de equilíbrio de gênero nos seus conselhos de administração. Hoje, em 2020, quando iniciamos a planilha, no IBEST 100 nós tínhamos 12% de conselheiras nos conselhos. E esse ano, após as AGOs do primeiro semestre, já estamos com 14%, uma super evolução. Desde o nosso almoço no Iguatemi, em 2018, onde tudo começou, até o lançamento em 2019, já estamos com a estrutura organizacional local
basicamente completa e atuando na busca da eficácia de como influenciar os tomadores de decisão que são responsáveis pela promoção das conselheiras nos conselhos. Quem são esses tomadores de decisão? São fundadores, investidores institucionais, acionistas, presidentes de conselhos, conselheiros e o público em geral. Bom, e por que 30%? Bom, estudos acadêmicos e de consultoria apontam que o mínimo de 30% na composição dos conselhos de administração tende a influenciar positivamente o resultado no bottom line, bem como nos aspectos ESG, ou seja, meio ambiente, sociedade e governança corporativa. Apesar de um cenário incerto devido à pandemia, conseguimos avançar no 30% Club localmente com domínio tecnológico das reuniões virtuais, nos possibilitaram expandir nossa atuação de uma forma assertiva. Mas há muito ainda o que fazer, inclusive com relação às empresas que estão abrindo capital e que notamos uma baixíssima participação feminina nesses conselhos de administração. E nós não podemos esquecer que, pós-IPO, quem vai governar essas companhias é o Conselho de Administração. Olívia, você quer comentar um pouco sobre esse tema e de como o 30% aqui no Brasil está reagindo a essa constatação? Pois é, Ana, a gente notou, né, desde 2020 que teve aí um aumento, a gente está vendo um aumento importante no número de empresas fazendo IPO aqui no Brasil, que é muito bom para o nosso mercado, né, de capitais. Porém, quando a gente olha a participação feminina nesses colegiados, a gente viu que deixou a desejar, né? Na verdade, eles replicaram um pouco a baixa diversidade que a gente já observava nas maiores empresas, né? Se não me engano, em torno de 11, 12% até agora, né? E a gente decidiu aí pelo 30% criar um comitê de IPOs especificamente, né, para a gente tentar influenciar esses novos entrantes aí no mercado e também os intermediários nesses processos de IPO, para que eles considerem as questões de diversidade aí como algo mais estratégico, né? E ao longo desse evento hoje a gente vai poder ouvir a Natália Dias, né, contando mais sobre esse comitê, mas felizmente acho que o que a gente está vendo são sinais positivos, né, de uma, como você mesma comentou, né, Ana, de um incremento na diversidade nesses colegiados. Claro que a gente tem muito que avançar ainda e acho que a ideia hoje desse webinar é todo mundo poder conhecer um pouco mais de perto, né, o que está sendo feito aí pelo 30% Club em conjunto, né, com vários atores aí, para que a gente tenha um maior equilíbrio de gênero, né, tanto no mercado corporativo como de capitais. E eu quero aí, já também encerrando um pouco minha fala, né, Anne, passando para você a palavra, agradecer a todos os voluntários, todas as voluntárias, todo mundo que faz parte aí do 30% Club, que tem ajudado a divulgar a campanha aqui no nosso mercado, né? Sem o engajamento, sem o comprometimento de vocês, de fato a gente não teria uma campanha de metas voluntárias em prol da diversidade aqui no nosso país. Então quero deixar aí meu muito obrigada e um bom evento aí para todos. Com certeza, Olívia. E hoje é dia de agradecimento e comemoração. Já estamos colhendo resultados positivos no nosso propósito, considerando que somos uma campanha totalmente pro bono, no que se refere à adesão e manutenção dos membros, bem como das nossas iniciativas através dos grupos de trabalho e também da gestão da nossa campanha. Vocês terão a oportunidade de ver ou ouvir os 7 heads dos grupos de trabalho denominados de working groups do 30% e o que estão fazendo em 2021 para promover o equilíbrio de gênero nos conselhos de administração. Bom, na sequência teremos o vídeo da entrevista que foi feita ontem com a deputada Tabata do Amaral. Até mais. De hoje, convidamos a deputada federal Tabata do Amaral para uma conversa comigo e com o Stan Braz, que é o head de relações institucionais e governamentais do 30% aqui no Brasil.
Tabata Amaral é autora do projeto de lei 1246 de 2021, que estabelece cotas para conselheiras nos conselhos de administração das companhias abertas das estatais brasileiras, que tem por objetivo promover o equilíbrio de gênero de 30% nos conselhos de administração, que, como nós sabemos, 30% de equilíbrio de gênero tende a melhorar os resultados das companhias no bottom line e também com relação aos aspectos referentes ao meio ambiente, sociedade e governança corporativa. Tabata, boa tarde, como vai? Boa tarde, um prazer estar conversando com vocês hoje e já aproveito para cumprimentá-la, Ana, também ao Stan e ao 30% Club of Brazil pelo trabalho incrível e necessário que vocês estão fazendo. Estou realmente muito feliz e muito honrada de poder participar dessa conversa. Tabata, o prazer é nosso e muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Gostaria que você se apresentasse, assim a gente começa a nossa conversa. Combinado. Para quem não me conhece, meu nome é Tabata Amaral, tenho 27 anos, venho da periferia de São Paulo, sou filha de nordestinos, então daí vocês já tiram meu gosto pelo cuscuz e aversão ao frio de São Paulo. Mas brincadeiras à parte, atuo como ativista pela educação já há muitos anos, porque a educação transformou a minha vida. Foi só por meio de oportunidades com Olimpíadas de Matemática, com bolsas de estudos, que eu pude sonhar uma realidade que até então era negada para pessoas que vêm de onde eu venho, que eu pude fazer uma faculdade, que eu pude desenhar o meu futuro. Foram essas oportunidades que fizeram de mim uma ativista pela educação, e foi essa luta na educação que me levou à política pela primeira vez, apesar de ter crescido achando que política não era para gente. Hoje, enquanto deputada federal, atuo principalmente nas áreas de educação, direito das mulheres, meio ambiente, inovação política e combate às desigualdades. E, de certa forma, acredito que o tema do nosso debate acaba combinando um pouco essas áreas de atuação do mandato. Então, acho que esse é um breve resumo. Parabéns pela sua trajetória. E eu gostaria de saber o que te motivou, o que te inspirou a ter essa trajetória tão exitosa? Ana, eu venho de um lugar em que as pessoas muitas vezes vão olhar para quem mora em uma ocupação, para quem vem da periferia, e vai dizer que aquilo é tudo que a gente pode sonhar. E, infelizmente, meu pai era dependente químico, então, diversas vezes eu ouvi, inclusive de pessoas próximas, que eu e meu irmão seríamos drogados igual meu pai. Era isso que muitas pessoas conseguiam ver para a gente. E eu tive uma trajetória pela educação que mudou completamente essa lógica. Então, se eu tiver que escolher uma razão para eu estar aqui hoje, são os meus professores. Porque, como aluna de escola pública, eu tive uma professora, a professora Simone, que me preparou para as Olimpíadas de Matemática. Como aluna bolsista de escola particular, eu tive uma série de professores que deram conta que, no meu caso, só a bolsa de estudos não era suficiente, que me ajudaram com a alimentação, com o transporte, mas o mais importante, que me diziam todos os dias que eu podia ser e sonhar o que eu quisesse, que o céu era o limite, de fato. E foi isso que fez com que eu aplicasse, fizesse o vestibular americano para 10 universidades, recebesse bolsa completa de estudos em 6 delas e me formasse em ciência política e astrofísica em Harvard. Então, a minha trajetória, que infelizmente ainda é uma exceção para quem vem da periferia, só mostra o potencial que a educação tem, o quanto que por meio de oportunidades reais, por meio da educação, a gente pode devolver o direito de sonhar, o direito à vida a milhões de crianças que hoje, infelizmente, veem o seu futuro determinado por características que não tem nada a ver com mérito ou talento. Características como cor da pele, local de nascimento, gênero, entre tantas outras. Então, se eu estou aqui hoje é por causa da educação e é principalmente por causa dos meus professores. Bom, vamos falar um pouquinho sobre Harvard. Qual é, da sua experiência nos Estados Unidos, uma economia pragmática e voltada a resultado, numa escola de primeira linha, o que você considera as suas 3 maiores experiências em Harvard? É difícil resumir 4 anos tão transformadores em apenas 3 experiências, mas tentando trazer o que me vem primeiro à cabeça, à mente,
A primeira delas é o valor das pessoas. Harvard é o que é, não por causa da estrutura, não por causa dos professores incríveis apenas, mas porque valoriza as pessoas por suas diferentes inteligências e por suas diferentes trajetórias. Eu não passei em todos os vestibulares que fiz no Brasil, e Harvard me deu essa oportunidade, assim como outras faculdades americanas, de ao longo do vestibular contar a minha história. Falar dos ônibus lotados que eu pegava todos os dias, 3 horas ao dia, falar que desde os 7 anos tinha que bordar e limpar a casa e ajudar, porque a gente vem de um contexto realmente bastante difícil, de muita pobreza. Então, esse olhar para as pessoas e esse olhar mais amplo de você olhar não só o ponto de chegada, mas também o ponto de partida, essa valorização das histórias, das diferentes inteligências, para mim é uma contribuição fundamental que Harvard me deu. Uma segunda coisa que tem a ver até com a minha formação em ciência política e astrofísica é entender que o mundo de hoje ele está mudando muito e está mudando cada vez mais rápido. E com a revolução tecnológica, com a robotização da economia, com essa criação de novos empregos enquanto tantos outros desaparecem, talvez é mais importante do que você memorizar uma fórmula ou você ter um título X e um diploma, é você ser criativo, é você ser resiliente, é você saber resolver problemas complexos. Então, nesse sentido, foi também a formação em Harvard que me fez ter esse sonho de que um dia a gente tenha uma educação básica verdadeiramente integral no Brasil, que traga a dança, a cultura, o esporte, o empreendedorismo, a educação financeira, que ajude nossos alunos a encontrarem seus sonhos e trilharem seus projetos de vida, desenharem esse percurso para poder sonhar. E aí, por fim, acho que uma coisa que vem também muito dessa formação de ser astrofísica e ciência política é esse foco em resultado. E eu digo isso conectando mesmo com o lugar de onde eu venho. Eu cresci muito distante da política. Eu cresci achando que política não fosse para mim. Até porque na minha comunidade, infelizmente, ainda há compra de votos. Quando a gente liga a televisão, o que a gente vê não é inspirador, com escândalos e pessoas muito parecidas que estão lá há tantos anos. Então, foi só a educação que me mostrou que a política era para mim. Isso faz com que eu chegue na política, às vezes menos preocupada com debates ideológicos, menos preocupadas com narrativas para as redes sociais e mais preocupada em resolver os problemas, em buscar uma solução. E para isso você tem que dialogar com pessoas que pensam muito diferente de você. Então, acho que essa é um ensinamento que tanto a periferia quanto Harvard me trouxeram, que é essa importância de você dialogar, de você focar no que importa, e mesmo que você tenha o seu posicionamento, a sua visão de mundo, realmente trabalhar pela convergência, pela construção de pontes, porque é só assim que os problemas são resolvidos. Então, tentei fazer um esforço aqui para dizer apenas 3 coisas, mas com certeza essa foi a experiência mais transformadora que eu já tive. E é por isso que eu sou tão grata, porque não fosse pela educação, não fosse pelas oportunidades, pelos meus professores, talvez eu sequer tivesse feito faculdade. Muito bom. Linda, linda essa trajetória. Stan, vamos partir para outra pergunta? Mas tudo bem, Tabata? Tudo bom, Stan? Conhecê-la. Falamos do seu pessoal todo, a Stephanie, o Capaz, me atenderam muito bem, então eu queria agradecer de primeira mão. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para você: como surgiu a ideia e a motivação para formatar o projeto de lei? Perfeito. Stan, eu vou falar de matemática que eu sei que vocês dominam muito bem, que é a presença de mulheres em conselhos, especialmente aqui no Brasil. Tem um dado que eu acho que ele fala por si só, que de cada 4 empresas, em uma delas, e aí falando de empresas de capital aberto, em uma delas você não tem sequer uma mulher na diretoria ou no conselho. E aí quando tantos estudos nos mostram que empresas são mais lucrativas, produzem soluções melhores, quando tem um corpo mais diverso, essa é uma realidade que ela precisa mudar, e que ela precisa mudar muito mais rapidamente do que hoje. Quando a gente olha para a média dos conselhos de administração aqui no Brasil, de cada 100 conselheiros, 14 são mulheres. E esse índice de 14%, ele é um avanço em relação ao que a gente tinha em 2014, que era de apenas 7%. Mas esse índice faz com que a gente fique atrás da Europa, dos Estados Unidos, e fique atrás dessa inclusão que é tão importante para o nosso desenvolvimento, tanto social, mas também econômico.
E aí, entendendo que cotas, reserva de cadeiras, são um instrumento de justiça transitório que tem que ter prazo, que existe para a gente poder acelerar essa mudança, para que a gente não tenha que esperar 100 anos, como alguns estudos trazem, para ter a igualdade entre homens e mulheres aqui no Brasil. Foi por isso que a gente optou por esse caminho, entendendo que, olha, há um problema muito grande. Nós sabemos que companhias mais diversas, elas são 15% mais propensas a ter uma maior lucratividade, que esse valor, quando a gente olha para mulheres em altos cargos, é até de 21%, ou seja, há todas as razões para que nós tenhamos empresas mais diversas, conselhos mais diversos. Mas a gente sabe que por causa de diversas razões, essa mudança ela vem sendo muito lenta. Então, conversando com muitas pessoas, a gente apresentou essa proposta de um modelo de reserva de vagas temporário, com algumas regras que a gente pode conversar mais tarde, entendendo que seria uma contribuição, inclusive para o nosso desenvolvimento econômico, para que elas deixem, que vai deixar de ser necessário daqui a alguns anos, eu espero, mas que vai fazer com que a gente acelere alguns anos essa transformação. E aí só um ponto que eu acho sempre muito bacana de ressaltar, que muitas empresas já se atentaram, e eu tenho certeza que a atuação do 30% vem sendo muito importante para isso, que essa é uma exigência da sociedade, dos consumidores hoje em dia. Então, até para que as empresas possam, sabe, estar preparadas para enfrentar esse novo mundo, com essas revoluções que eu estava comentando que estão acontecendo na economia, essa é uma mudança muito necessária e eu espero que a gente consiga dar esse passo enquanto país. Standa, eu queria complementar a fala da Tabata. Tabata, a sua assessoria pediu para nós comentarmos o seu projeto de lei e eu achei que tá muito bem desenhado, só com relação ao prazo, ao período para rever as metas do projeto de lei de 30%, que seria em 20 anos, nós estamos propondo 6 anos. Você não acha que se o seu projeto de lei vai ser transitório, que eu concordo plenamente, e depois deva ser voltada à meritocracia, mas o Brasil está muito longe, está muito atrás, 14%, para a gente caminhar para 30% de equilíbrio de gênero, ainda tem uma trajetória bastante grande. Então, minha pergunta para você é o seguinte: você não acha que no seu projeto de lei você poderia rever, em vez de 20 anos para esperar os resultados e depois propor outra meta, ou que não seja mais um projeto de lei, porque não seja mais necessário, em vez de 20 anos passar para 6 anos, você não acha que seria algo mais factível e mais pé no chão, e que isso vai ajudar as companhias a melhorarem seus resultados? Ana, eu entendo que não e eu já me explico. Como que a gente estruturou o projeto? A gente está propondo uma reserva temporária de 30% nos conselhos, tanto de capital aberto, economia mista, mas também públicas, e a gente pode falar com mais cuidado, também com olhar para que essas mulheres que venham a preencher essas vagas sejam mulheres diversas, LGBTI, negras, com deficiência. E aí, como que a gente estruturou o projeto? A gente tem uma primeira meta de pelo menos 10% em até 24 meses, ou então até o final dos mandatos atuais, 20% em 48 meses e 30% em 72 meses. E aí, para além de uma punição com multa, que a gente coloca que vai ser estabelecida, vai ser regulamentada pelo CVM, mas também a proibição de preenchimento de novas vagas até que se atinja esse percentual, essa reserva que a gente está estabelecendo. Por que é que a gente não encerra com esse período de 6 anos? Porque nós sabemos que são várias estruturas que fazem com que as mulheres, apesar de terem um nível educacional superior ao dos homens aqui no Brasil, apesar de ingressarem no setor privado em pé de igualdade com os homens, várias razões fazem com que elas tenham um teto de vidro e não consigam atingir essas posições mais altas nas empresas. Então, a gente entende que se essa reserva ela for revista, ela for retirada depois de um período de 6 anos, não vai ter tido tempo para que as empresas cumpram com essa reserva, cumpram com essa cota, independentemente da lei, para que elas tenham mudado suas estruturas, tenham mudado suas políticas internas, para que naturalmente isso aconteça. Então, vou te trazer um exemplo.
Eu tive a oportunidade de ser trainee em uma grande empresa e eu me lembro de uma discussão que era muito importante para as mulheres dessa empresa, que era a forma como a maternidade era tratada. E é por isso que até no Congresso eu levanto um outro debate, que é sobre a importância da gente ter também uma licença paternidade para o segundo responsável. Então, eu acredito que 6 anos é um período muito curto para que essas políticas possam ser implementadas. Coisas do tipo, ter sempre uma mulher e um homem entrevistando para uma vaga, você ter uma política mais inclusiva que olhe para a questão da maternidade, você ter pessoas cada vez mais diversas que vão fazer o processo seletivo, que vão tirar os vieses inconscientes que a gente tem. Então, o que a gente espera? Que nesse período, entre 6 e 20 anos, as cotas deixem de ser relevantes por natureza, ou seja, que automaticamente as empresas consigam fazer esse preenchimento de 30% das vagas de conselho com mulheres que sequer se lembrem da lei. E aí, depois de 20 anos, período que a gente entende que é o mínimo para que você possa institucionalizar essas políticas dentro das empresas, para que você possa mudar a cultura do mercado, que aí sim a gente possa não só revisar, mas até mesmo desconsiderar essa lei. Ela não é mais necessária, então a gente vai revogá-la. Mas o meu receio é, terminando 6 meses, com a primeira vez que essa cota ela vai ser pedida, né? Porque a gente coloca uma coisa mais gradual nos primeiros anos. Então, desculpa, que após os 6 primeiros anos, que se a gente revogue essa cota, que as empresas não tenham feito nenhuma mudança profunda, voltem ao status natural e que a gente fique sempre revisando, ao invés de simplesmente dar tempo para isso acontecer naturalmente, com esse incentivo e dizer, olha, agora não é mais necessário. Não sei se me fiz entender, mas é muito com esse entendimento de que, olha, ela vai deixar de ser necessária com o tempo, mas é importante que a gente possa revogá-la também quando isso já estiver bem estabelecido e bem consolidado. Obrigada. Stan, você quer fazer a segunda pergunta? Quais foram as alianças que foram necessárias, vai ser necessário para a tramitação do projeto? Perfeito. Na construção do projeto, se vocês observarem no site da Câmara, eu inclusive protocolei uma primeira versão, depois retirei essa primeira versão e protocolei uma segunda versão, porque a gente primeiro fez uma rodada ouvindo especialistas, estudiosos, depois recebemos ainda mais feedbacks e sugestões e aprimoramentos e decidimos apresentar uma segunda versão que agora sim tramita nas comissões. E aí foram vários grupos que nos receberam para conversar, mas eu acho muito importante ressaltar o trabalho do grupo Mulheres do Brasil e também Mulheres do Mercado, que trouxeram contribuições muito relevantes para esse projeto. E aí também dizer que eu tenho muito orgulho porque o projeto ele é coautorado por outras representantes da bancada feminina na Câmara, de diferentes partidos, de todo o espectro ideológico, o que mostra que essa é uma pauta de todas as mulheres e, na verdade, deveria ser uma pauta de homens e mulheres também. Então, o projeto ele tramita agora nas comissões na Câmara, estou bem otimista em relação à sua aprovação, mas é por isso que essa conversa ela é tão importante, porque essa pressão para que isso seja priorizado, para que isso seja compreendido, ela deve vir de toda a sociedade. Então, tenho certeza que o 30%, que as empresas e seus representantes que estão nos acompanhando vão ter muito a colaborar. E, de novo, o projeto ele é um pontapé inicial. Estão ali algumas diretrizes, mas cada vez que ele é discutido em uma nova comissão, a gente tem a construção de um novo relatório e ele pode ser aprimorado. Então, acho que fica um convite também para todos que estão nos acompanhando, para que enviem sugestões, para que reflitam sobre as diretrizes do projeto, para que ele possa ser aprovado o mais redondinho possível e para que, de fato, ele traga bons resultados. Conte conosco. Muito obrigada. Tabata, quando vocês apresentaram para as comissões do governo esse projeto de lei, é algo que está na agenda das comissões? Olha, o projeto ele foi despachado, que é a expressão que a gente usa, primeiramente para a Comissão da Mulher, dos Direitos da Mulher na Câmara, e de forma muito ampla esse projeto foi muito bem recebido. Até porque, como eu disse, assim que ele foi apresentado, várias parlamentares se somaram para serem coautoras do projeto. Então, eu entendo que dentro da bancada feminina da Câmara, a aceitação ela é muito alta e isso vai ser importante para que ele seja aprovado nas diferentes comissões, mas eu acho muito importante que essa discussão seja feita com toda a sociedade.
E por isso que essa conversa é importante, porque algumas pessoas podem olhar e falar, ah, sou contra cotas, sem nem entender que o que a gente está propondo é uma reserva temporária, com diretrizes, sem entender que tantos estudos apontam que, olha, o Brasil está lá atrás nesse ranking. E essa é a maneira mais efetiva da gente acelerar essa mudança. Então é por isso que eu vim aqui com tanta felicidade e estarei sempre presente para trocar ideias, para debater esse projeto, porque não adianta de nada ele ser aprovado na Comissão da Mulher, por exemplo, e haver uma incompreensão, até mesmo um desinteresse da população. Então, nesse momento, e espero que as relatoras, né, porque agora fico apenas como autora, também possam fazer audiências públicas, possam realizar debates, para que a gente coloque esse tema em pauta. Porque tem um risco que a gente corre, é que até mais do que do projeto receber uma opinião contrária, é dele não ser priorizado. Então é por isso que conversas como essa importam tanto. E quando você espera que seja aprovado esse projeto de lei? E qual o que você considera a maior barreira para a aprovação desse projeto? Ana, eu tenho esperança que a gente consiga aprovar esse projeto nesse ano agora, no segundo semestre, e a maior dificuldade que a gente está enfrentando é em relação à pandemia. Vem sendo muito difícil a gente tratar de outros temas em meio a tantas urgências que se colocaram, como o aumento da inflação, o aumento do desemprego, o tamanho da fome que vem tomando conta do nosso país. Então, mesmo falando da minha atuação, boa parte do meu tempo hoje é dedicado a levantar recursos para que a gente possa atender as populações mais vulneráveis com cestas básicas, a encontrar recursos dentro do orçamento federal para que a gente possa ampliar o Bolsa Família, porque a necessidade ela é muita, mas isso não pode impedir que a gente continue debatendo questões estruturais de médio e longo prazo, que no meu entendimento vão nos ajudar a numa próxima crise, que eu espero que demore muito a voltar a acontecer, mas numa próxima crise estarmos melhores enquanto país para enfrentá-la. Então, esse é o desafio, é a gente se dividir entre questões tão urgentes que se colocam no dia a dia, mas jamais deixar de falar de educação, direito das mulheres, políticas de desenvolvimento econômico, de inclusão social, porque são elas que no longo prazo vão nos permitir enfrentarmos uma crise como essa de uma posição mais forte, sendo um país mais justo, mais desenvolvido, mais ético. Não, você tem razão, quer dizer, a desigualdade no Brasil é muito grande e um projeto de educação que demore aí 40 anos vai nos ajudar a nos colocarmos aí no primeiro mundo. Mas também, Tabata, eu acho que a nossa economia está indo muito bem, eu acho isso um grande alento. No último mês nós tivemos o maior superávit dos últimos 10 anos, então, eu acho que a economia, com o PIB crescendo, com superávit, vai nos ajudar a ter também recurso para essa mudança estrutural, que infelizmente vai levar bastante tempo, mas ela tem que ser feita. Concordo plenamente com você. E como última pergunta, eu gostaria que você nos dissesse ao 30% o que nós podemos lhe apoiar. Nessa temática, o mais importante é que a gente possa expandir esse debate, esse diálogo, para que as pessoas conheçam o projeto, para além da questão da reserva de cadeiras. A gente trata também da importância da transparência, que as empresas produzam para os seus acionistas relatórios que mostrem a quantidade de mulheres, como que fica a relação salarial entre homens e mulheres, como que elas estão avançando na questão da equidade de gênero, e tem tantas outras questões que são muito relevantes. E aí, no mais, dizer que são muitas as lutas que a gente vem encampando no mandato. Uma delas, que até então era muito silenciada, porque a menstruação ainda é um tabu, é o do combate à pobreza menstrual. Então, se eu tiver um segundinho para falar desse projeto, hoje a gente sabe que de cada 4 alunas, uma já faltou às aulas durante a menstruação, que as meninas mais pobres desse país perdem até 1 mês e meio de aulas, porque não têm acesso a absorventes nesse período, sem contar a vergonha que sentem, a indignação de suas famílias que não conseguem acolhê-las nesse momento que é um momento que natural, sabe? Que acontece com todas as mulheres, mais da metade da população. Então, que a gente só não trata porque é um tabu, que a gente só não trata porque muitas dores ainda são invisibilizadas na política.
Então, quem puder também conhecer mais desse projeto, eu venho lutando por 2 projetos de lei na Câmara para que a gente possa pôr um fim à pobreza menstrual, mas ao longo do último ano e meio, pude ver vários estados e municípios, na minha conta já passaram de 20, abraçando essa causa, criando projetos contra a pobreza menstrual para acolher essas meninas mais vulneráveis, e entre tantos outros projetos, a própria discussão sobre a licença paternidade, que também conversa muito com esse teto de vidro que infelizmente as mulheres encontram no setor privado, entre tantas outras. Então, o meu convite, o meu pedido é para que o 30% esteja sempre à vontade para trazer contribuições, trazer sugestões, críticas, para que a gente possa avançar cada vez mais e de forma consensual. E no final do dia, uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar, a gente está lutando para que cada criança nesse país, cada menina possa sonhar sem limites, para que CEP, cor da pele, gênero, ter ou não uma deficiência, para que nada disso determine quão longe alguém vai chegar na vida. E eu tenho certeza que essas pautas todas, elas contribuem muito com esse objetivo. Então, só mais uma vez, muitíssimo obrigada pelo convite, estou inteiramente à disposição e fico muito feliz de saber que existe uma organização que vem lutando por essa causa tão importante globalmente, não só no Brasil, e que vem para somar forças nessas muitas lutas que nós ainda temos. Não, e eu considero que se a gente for pensar nos 4 pilares de governança corporativa, que são transparência, prestação de contas, responsabilidade corporativa e equidade, o seu projeto de lei, Tabata, eu acho que vai ajudar principalmente as empresas estatais de economia mista para melhorar a sua governança corporativa e seus resultados. Conte conosco, foi um prazer muito grande tê-la. Espero que não seja a primeira vez, seja a primeira de muitas, e vamos ficar em contato. Um grande beijo e muito obrigada. Stan, quer deixar uma mensagem final? Que estamos à disposição, portas abertas, e é só nos chamar, a gente senta, anda, conversa. Eu já tenho algum tempo aí na Câmara, no Executivo, e tenho alguns contatos que pode também juntar e somar. Combinado. Conto com vocês nessa luta. Um abraço apertado nesse frio de São Paulo e até mais, pessoal. Muitíssimo obrigada. Um grande beijo. Obrigada, Tabata. Tchau, tchau. Um beijo. Dando continuidade ao nosso evento, vamos agora pedir para o Henrique Luiz que falar sobre o nosso Advisory Board, ele que é o nosso Chairman. Henrique, palavra com você. Obrigado, Ana. É emocionante, inspirador ouvir a Tabata Amaral, nossa deputada federal, inclusive que foi aluna aos 24 anos eu sou membro do Comitê de Finanças do Renova Brasil, né, que é uma escola de formação de políticos. Ela foi selecionada entre milhares de jovens que querem exercer sua cidadania com ética, né, e participar da política. Então, parabéns pelas suas palavras, Tabata. É uma honra apoiar o 30% Clube Brasil no seu Advisory Board, juntamente com os meus amigos Fábio Coelho e Geraldo Afonso Ferreira. O Advisory Board tem tentado contribuir com as nossas co-chairs, Ana e Olívia, não é? Para que tenham mais sucesso, todos nós tenhamos mais sucesso no nosso propósito, na nossa missão, de forma cada vez mais impactante no que toca à causa como um todo. Eu, pessoalmente, estou nessa ideia, né? Porquanto há muito tempo eu acredito enormemente na diversidade e na inclusão, né? Eu creio de forma muito convicta, de forma muito firme, até que isto é um dever de natureza
ética, né, de todos e de cada um de nós. Como membro e como ex-presidente do Conselho de Administração do IBGC, eu tenho, inclusive, isso como missão, porquanto o próprio IBGC, em seu Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa, menciona, recomenda a diversidade de gênero e tem feito isso publicamente de forma ativa. A Ana mesmo foi nossa membro do Conselho, foi nossa conselheira há alguns anos. Quando a gente se debruça, e essa estatística já foi citada aqui hoje, quando a gente se debruça sobre a estatística atual de mulheres em conselhos, eu acho que a foto em si é ruim, né? Por isso, a natureza do nosso propósito como ideia no 30% Club. Mas o filme é mais animador e, de certa forma, nos dá alento para continuar perseguindo a melhor estatística. Quer dizer, o filme, eu me refiro à evolução dos últimos 5 anos, que a própria Olivia já mencionou. O aumento foi substancial, né, se considerarmos esse período que eu citei. Mas nós precisamos continuar os nossos esforços de forma incessante, né, em busca de mais proximamente termos os 30% ativados, digamos assim. O 30% Clube do Brasil tem ganho grandes adesões e tem propósito e visão muito ambiciosos, né? Nós contamos com as nossas co-chairs, que eu já citei, a Ana Maria e a Olivia, com os membros dos 7 working groups, para que logremos cada vez mais e mais rapidamente o êxito na nossa missão estratégica. Ana. Aproveita, Olivier, para agradecer todo o apoio que a Advisory Board tem nos dado, e a você também, viu? Obrigada. Passemos agora para a apresentação dos 7 working groups. Os heads desses 7 working groups vão falar e vamos iniciar com Alberto Camões. Alberto, você com a palavra, por favor. É bem legal ver que tem gente no Congresso com esse tipo de trabalho. Bom, falando do Working Group de Investor, a gente chama de Investor Group Brasil, primeiramente, quem somos? 2 pessoas, né, lideram esse grupo, o Jaime Gornstein, da Federated Hermes, ele fica na Europa, então ele não está participando aqui até por conta do fuso, e eu, que sou da Stratos, colidero junto com o Jaime. Outras instituições também participam. Nós temos alguns gestores de fundo, como a Aberdeen, que é estrangeira, né? A AMEC, que na realidade é um apoio, a BlackRock, uma outra grande, talvez uma das maiores do mundo, gestora, Frank Capital, é um gestor brasileiro, alguns fundos de pensão, como a Fundação Real Grandeza, a própria Petros e Previ também, são fundos de pensão muito importantes, outros asset managers, como a Leblon, e a própria Santander Asset Management, e a Robico, que é um asset management grande da Holanda. Qual é o nosso propósito? Para que nós servimos? Bom, nós somos um grupo de investidores que se utiliza dos relacionamentos que nós temos e também do poder de voto, né? Ao sermos investidores, nós, nas assembleias, votamos as composições de conselho. E dessa maneira, seja pelo nosso próprio poder de voto, ou seja pelo relacionamento com outros investidores, nós influenciamos na formação de conselhos com percentual maior participação de mulheres, né? O público-alvo, como a própria Ana acho que já comentou aqui, são as companhias abertas do IBRX 100, são as 100 maiores companhias abertas do Brasil. E nós fazemos isso através dos seus acionistas, que são quem elege os conselheiros, e dos próprios conselheiros, que algumas vezes se confundem com os próprios acionistas, né? Ou que também têm um poder de influenciar na nomeação de novos conselheiros. Nós temos feito, nesse ano, algumas iniciativas. A primeira foi o envio de cartas
até por ocasião das assembleias, que acho que já foi referido aqui no primeiro semestre, as 100 empresas do IBRX 100, exortando, né, estimulando para o aumento do número de mulheres nos respectivos conselhos. Isso foi uma iniciativa. Outra iniciativa, que essa foi mais personalizada, foram contatos individualizados com empresas do novo mercado para nomear mulheres ou aumentar o número de mulheres nos conselhos, quando já existiam. E como métricas dessa nossa atividade, nós tivemos 10% de sucesso nas cartas para 100 maiores companhias, né, IBRX 100, no sentido de terem respondido e nos comentado o que têm feito, em alguns casos têm, de fato, aumentado estão mais alertas para essa questão de diversidade em conselhos, né? E, no caso dessas iniciativas mais individualizadas, nós tivemos uma taxa de sucesso bem maior, apesar de ser um universo menor, de 50% de sucesso nesses contatos individualizados, ou seja, foram empresas que ou nomearam mulheres ou aumentaram o número de mulheres que eles tinham nos conselhos. Então, naturalmente, nós vamos continuar com essa iniciativa mais ampla, de falar com todas as empresas todo ano, tentando aumentar o percentual de sucesso, e vamos também, pelo alto percentual de sucesso que tivemos quando os contatos são mais individualizados, né, 50% nesse caso, vamos tentar também aumentar o número de contatos individualizados para ter essas duas frentes andando em paralelo, uma mais ampla, com menor taxa de sucesso, e outra mais focada, com uma maior taxa de sucesso. Basicamente é isso, eu agradeço a atenção de vocês, temos muito orgulho de participar e ajudar o 30% Club, e passo de volta a palavra para a Ana, agradecendo. Na sequência, gostaríamos de ouvir o Stan Braz, que é o Head de Relações Institucionais e Governamentais do 30%. Stan, com você. Bom, senhores, meu nome é Stan Braz, eu estou no 30% acho 2, 3 meses, e o desafio que a gente concordou em estar junto é aproximar tudo isso que foi feito pelo grupo, aproximar isso com o governo, de fazer o meio de campo e influenciar as autoridades, mostrar a necessidade disso, o impacto disso, e para isso nós criamos algumas metas e começamos já com a Tabata, que é a primeira pessoa, liderança política, e vamos conversar também, a gente vai ver se periodicamente, em cada reunião, a gente tenha um bate-papo com líderes de opinião, tanto política como de liderança empresarial. Esse é um pouquinho de nós. Comigo trabalha o Carlos Alberto, que também está junto comigo, que tem a figura dele, mas não tem ele aqui, ele está escutando a nossa apresentação. E é isso, estou à disposição. Ana, passo a bola para você. Tá, obrigada, Stan. Na sequência, nós vamos ter a Márcia Kitts, que é a head do Working Group de Gender Diversity. Márcia, com você. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Eu sou a Márcia Kitts, sou head do Gender Diversity Group do 30%, junto com a Tânia Moura e o Rodrigo Viana. Pois bem, considerando que o 30% é uma campanha global que visa a inclusão da diversidade no board das organizações, e considerando que nós não somos uma entidade de mulheres, e sim para mulheres, nós definimos que a melhor estratégia seria, para alcançar nossos objetivos, nos unirmos a outras entidades que promovem a mulher, né? Nós acreditamos que somente as organizações com cultura inclusiva podem alcançar seu mais alto potencial para influenciar, impactar a sociedade, o mercado e a comunidade. Até o momento, nós temos como parceiros o Movimento Mulher 360, muito atuante, o IBEF Mulher, a BPW, a BRH, a Mulheres do Varejo, a WIL, WCFO,
o Movimento Mulheres da Verdade e o Fin for She. Nós estamos convidando outras entidades também muito relevantes, tais como o IBGC, WCD, o Conselho Regional de Administração Mulher, Mulheres Positivas, Mulheres do Brasil, o DNA Women, CKZ Diversidade, o IBRE Mulher. Por enquanto, a nossa missão é ter pelo menos uma mulher em cada empresa do Bovespa, do índice Bovespa, e ter isso até 2022. E até 2025, ao menos 30% no conselho de administração dessas empresas. Bom, nós pretendemos realizar eventos conjuntos, né, com esses nossos parceiros, como nós fizemos agora em junho com o Fin for She, foi um fórum muito grande e foi muito interessante. E vamos fazer um outro evento agora em agosto com a Will. Então, essa é a nossa intenção, além de auxiliar os demais grupos na conquista de novos acionistas, novos associados, novos parceiros, para a gente conseguir cumprir a nossa missão. Muito obrigado, um abraço para todos. Ana. Tá. Obrigada, Márcia, parabéns. Na sequência, eu queria chamar a Raquel Teixeira, que é partner da UI e responde pelo Working Group do Professional Services. Raquel, por favor. Raquel? Bom, eu acho que houve algum problema de conexão. Vamos passar, então, a palavra para a Natália Dias, que responde pelo Working Group do Financial Ecosystem. Natália, por favor. Obrigada, Ana. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com esse grupo tão especial do 30% Club, falando um pouquinho do nosso trabalho e divulgando um pouquinho mais o conceito. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Natália, eu sou CEO do Standard Bank, que é um banco de investimento sul-africano, e desde o ano passado me juntei à campanha do 30% Group para coordenar a nossa agenda das instituições financeiras. Então, nós tivemos a ideia de criar o grupo que a gente está chamando do ecossistema financeiro, que tem como propósito coordenar a abordagem da diversidade de gênero entre os vários stakeholders desse ecossistema. Então, quem é o nosso público-alvo? O nosso público-alvo são os bancos comerciais, os bancos de investimento, as empresas de venture capital, de private equity, e todas as instituições de classe, por exemplo, o Mambima, da vida, que vão estar, de alguma maneira, conectados com isso. Qual é o propósito do grupo de ecossistema financeiro? Bom, em primeiro lugar, alinhado com a meta global da campanha, a nossa meta básica é replicar essas métricas da campanha para as instituições financeiras que estão constantes do IBRX. Então, a gente também quer zerar o número de instituições financeiras com boards totalmente masculinos até 2022 e atingir 30% de mulheres no conselho dessas organizações até 2025. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente está falando aí de pelo menos 8 instituições financeiras que estão abaixo dessa métrica, e a gente só tem 2 bancos no IBRX que estão acima, e eu acho importante a gente destacar Banco do Brasil e Santander liderando aí essa turma, e o que a gente espera é que a gente possa trazer mais bancos e instituições financeiras para esse clube dos 30%. Mas, para além disso, a gente tem um objetivo mais ambicioso. A gente gostaria de, obviamente, endereçar outros 2 pontos que são bastante caros. O primeiro é aumentar a participação feminina no mercado financeiro como um todo. Cada vez mais, e nas nossas interlocuções, a gente tem percebido que as mulheres, até por não identificarem a representatividade no mercado, que é notadamente bastante masculino, têm tido um menor engajamento na entrada no mercado financeiro. E aí a Márcia
citou com bastante entusiasmo aí o evento que a gente coordenou junto com o Fin4She, que teve justamente esse objetivo. A gente aqui, obviamente, está focado em aumentar a diversidade na liderança, por um objetivo básico. A gente precisa mudar o topo das organizações para mudar a regra e facilitar o acesso das mulheres ao mercado, mas a gente também quer trabalhar a base, a gente quer atrair mais meninas para o mercado financeiro. E, por outro lado, a gente também tem a ambição de, na esteira da pauta dos aspectos ESG, né, ambientais, sociais e de governança, a gente ainda acredita que aqui no Brasil a gente está muito focado no E dessa equação. E a diversidade, ela passa ali pelo S. Então, a gente também quer trabalhar pautas onde a gente possa criar ou estimular as instituições financeiras a criarem produtos e serviços que fomentem o empreendedorismo feminino e que também possam aí atrair mulheres e aumentar a diversidade em todos os segmentos da economia. A gente tem feito uma série de iniciativas, né, e estabeleceu algumas métricas aqui para medir o nosso avanço. E acho que dentre as várias iniciativas que a gente está se propondo, uma que eu gostaria de citar especialmente é a nossa atuação e suporte para um comitê dos IPOs, que a gente está chamando aqui, que é formado por alguns dos membros do 30% que estão aqui hoje, porque a gente tem visto com muita preocupação que várias das empresas que estão vindo para o mercado, e acho que a gente no Brasil nunca teve tanto fluxo de empresas abrindo capital ao mesmo tempo, a gente tem aí, pelo menos nos últimos 15 meses, quase 30 empresas aderindo à Bolsa, muitas dessas empresas vindo, se não com board totalmente masculinos, mas com ainda muito abaixo da métrica. Para vocês terem uma ideia, o dado que eu tenho na cabeça, até setembro do ano passado, das 116 posições em conselho que foram criadas para essas empresas novatas na Bolsa, a gente teve 13 posições apenas ocupadas por mulher. Então, nós temos também atuado junto dos bancos de investimento que têm coordenado as ofertas para elevar também a consciência da importância da discussão da diversidade na preparação das empresas para os IPOs. E lembrando aqui um ponto, apesar de ser uma questão, obviamente, do ponto de vista ético e moral, interessante a gente promover a diversidade, mas existem benefícios econômicos comprovados em a gente ter mais diversidade, e é um pouco nessa linha que a gente tem atuado. Quem são as pessoas que participam do grupo com a gente, ou as instituições que a gente já trouxe para coordenar esse esforço além do standard? A gente tem o Bank of America Merrill Lynch, a gente tem o JP Morgan, tem a Tabapuã Seg na área de seguros, e estamos aí expandindo essa nossa atuação. E o Bank of America, por exemplo, eu gosto de citar, nós quando tivemos e fizemos o convite para eles virem junto com a gente no grupo do ecossistema financeiro, e fomos falar com a área de Equity Capital Markets que coordena essas emissões, eles obviamente falaram, olha, não estava incluído na nossa pauta a diversidade, a gente, apesar de que o Bank of America de fato é uma instituição que está muito à frente na questão de diversidade, mas na assessoria para as empresas isso não era ainda uma questão. E eles se comprometeram, por exemplo, a incluir na lista de due diligence a questão da composição mais diversa dos boards. Então, só para dar um exemplo de uma atitude concreta que a gente está tomando, além, obviamente, desses eventos de awareness. Então, os nossos KPIs aqui, para não se estender muito, é aumentar e fazer mais eventos de conscientização da comunidade financeira e da população em geral. E eu já vou deixar aqui o convite, a gente deve organizar em outubro o lançamento oficial do Financial Ecosystem e esperamos contar com a presença de todos vocês. E, obviamente, trabalhar com todos os working groups para aumentar as adesões às campanhas, mas a nossa meta de curto prazo é, de fato, falar com as quase aí 30 instituições financeiras que compõem o IBRX e tentar convencê-las e estimulá-las a chegarem mais próximos da meta de 30% das mulheres em conselho. Obrigada, Ana, eu devolvo a palavra para você. Obrigada, Natália. Natália, que é a CEO do Standard Bank aqui no Brasil. Bom, vamos ter Raquel Teixeira. Já está aí? Sim, Ana, estou aqui. Boa noite a todos, muito bom estar aqui com vocês, falando sobre esse projeto maravilhoso, que eu tenho a certeza que em breve a gente vai atingir aí os nossos objetivos.
Bom, eu sou responsável pelo Working Group do Professional Services. O nosso grupo hoje, ele possui executivos de empresas de auditoria, consultoria, escritórios de advocacia. E o nosso papel aqui também é engajar as empresas e influenciar todos os envolvidos no compromisso de promover mais mulheres em conselho. Como esse grupo de empresa está envolvido diariamente em processos de IPO, através dos nossos relacionamentos com os clientes, a gente quer buscar, de alguma forma, influenciar na inclusão de mulheres na formação dos seus conselhos. E, além dessas empresas, nós também queremos promover essa consciência dentro de mercados de private equity e venture capital, que tem aí muitas empresas que estão buscando no futuro um IPO. E o nosso propósito aqui também é olhar as empresas que estão listadas, que ainda não possuem mulheres em conselhos, influenciar nessa mudança, né, através de dados comprovatórios de que mulheres em cargos de liderança, em conselho, além da diversidade, contribuem de forma diferenciada com essas empresas e tem estudos que falam de lucratividade, né? E algumas iniciativas do nosso grupo é também criar conteúdo para as empresas signatárias e para os outros working groups, né? A gente quer trabalhar muito em conjunto aí, preparar estudos e pesquisas sobre equidade de gênero. A gente também quer utilizar a nossa rede de relacionamento para a captação de mais signatários. Quanto mais pessoas envolvidas aqui, com certeza mais sucesso a gente vai ter, mais agilidade nas nossas metas a gente vai conseguir aí. E influenciar também, como todos falaram aqui, né, as empresas do IBRX, para conscientizar em relação dos benefícios do aumento do número de mulheres em cargos de liderança e conselho. No início desse ano, a gente fez um webinar sobre IPO, por quem faz acontecer. A gente teve especialistas da área de empresa de consultoria, escritório de advocacia e bancos de investimento, onde eles trouxeram aí a experiência deles no processo de IPO e como a importância, né, de ter mulheres em conselho. A gente quer também que todas as nossas iniciativas elas sejam disponibilizadas em nosso site para que todos possam ter acesso a esses conteúdos e também poder se beneficiar do nosso trabalho. Então, a gente tem aí uma jornada pela frente, mas a gente tem um grupo muito robusto de especialistas que com certeza vão fazer acontecer. Eu agradeço, Ana, pela oportunidade, por fazer parte aí desse grupo e desse projeto maravilhoso. Raquel, querida, prazer é nosso. Agora eu gostaria de chamar a Beatriz Cabral, que é Head de Marketing do Smiles, para se apresentar. Bia. Olá, Ana. Olá a todos. Muito boa noite. Que bom esse evento finalmente saindo do papel. Eu faço parte da nossa campanha aqui desde a sua gênese, então estou muito feliz de comemorar todos os nossos avanços. Esse ano foi um ano muito especial para a gente aqui do grupo de comunicação, porque a gente conseguiu alavancar 2 parcerias muito estruturantes para o nosso grupo de trabalho. Uma delas foi a parceria com a Liu Lara, TBWA. Então, temos aqui a participação da Márcia Esteves, que é a CEO dessa agência, e que vai nos ajudar muito na busca de posicionamento para o próprio capítulo, né? Então, a gente sabe que é um capítulo global e que precisa de um posicionamento mais contextualizado para as necessidades aqui do Brasil. Então, isso foi uma parceria muito forte desse ano. A outra parceria recente e muito importante também é a parceria com a Márcia Marins, que é sócia-diretora do Impressa Oficina, e que vai nos ajudar a alavancar o nosso relacionamento com a imprensa e montar mais eventos, enfim, a ajudar a que esse posicionamento de marca chegue até mais pontos de contato. Então, a gente tem aqui como propósito do nosso grupo de trabalho aumentar a própria percepção de valor da campanha entre todos os stakeholders
e promover também muita coesão entre a própria iniciativa e a própria campanha, né? Então, a gente tem aí um duplo desafio de comunicar para fora, mas também de reforçar a comunicação entre nós, né? Entre os grupos, e promover essa coesão mesmo e esse direcionamento para que a gente perceba que a gente está andando para o mesmo sentido e juntos, né? Então, é aqui uma função bastante desafiadora, mas bastante motivadora também. O nosso público-alvo, portanto, somos todos nós, todos engajados na causa e todos os tomadores de decisão para que a causa atinja o seu objetivo final, então, para que a gente aumente aí as adesões à campanha. E as iniciativas propostas principais para esse ano é justamente alavancar esse posicionamento de marca, né, que a gente quer transformar isso numa marca que atinja corações e mentes e que promova mudança e transformação na sociedade, e que a gente produza pontos de contato com essa marca, né? Que a gente trabalhe aí numa plataforma aceleradora de resultados mesmo, por meio de uma marca que envolva todos os participantes na causa. E aí, por fim, os KPIs que a gente busca, almeja e respira aqui todos os dias, não deixa de ser as adesões à campanha, então a gente participa, a gente compartilha dessa meta com todos os outros grupos, e aí a gente faz isso por meio de eventos, né, de awareness, aí, então por eventos não só eventos como esse que está acontecendo nesse momento, mas também por outros pontos de contato que a gente ache que relevantes para maior percepção de valor da campanha. E, por fim, a comunicação entre o grupo mesmo. Então, produção aqui de newsletters e de boletins que façam as informações e os nossos crescentes avanços aí mais claros e evidentes para todos os participantes. Tá? Então, muito obrigada, fico à disposição e é um prazer de novo estar aqui com todos vocês. Boa noite. Muito obrigada, Bia. Na sequência, eu queria convidar a Silvia Sigor, que é partner da Korn Ferry e que responde pelo grupo de Executive Search do 30%. Silvia. Obrigada, boa noite a todos, obrigada pelo convite aqui, é um prazer estar aqui, participar dessa iniciativa super importante. O grupo de Executive Search tem o propósito de fomentar também, né, o aumento de conselheiras, e a ideia é que a gente trabalha muito nos temas de sucessão, avaliações de conselho, além de busca de conselheiros. Então, nesse sentido, a gente pode influenciar os clientes que a gente, através do nosso relacionamento, promover a consciência deles, buscar melhores práticas, né, e desenvolver estudos também de diversidade para ajudar nessa campanha, né? O nosso propósito agora, nesse momento, é fomentar a adesão das firmas de Executive Search. Hoje a gente tem a Korn Ferry, a Russell Reynolds, a Heidrick Struggles, a Exec, a Talences e a ZRG, que estão nos ajudando a montar esse time aqui, ajudar a apoiar as melhores práticas dos nossos clientes através dessas iniciativas, né, e desses serviços que a gente oferece aqui. E aí, como propostas, a gente está buscando também ajudar as executivas que buscam o seu primeiro conselho, através de ajudá-las nas entrevistas, ajudá-las a conhecer, a ter a lista de conselheiras através de contatos com os associados, os cursos de formação, melhorar o nosso networking e também garantir que a gente apresenta mulheres sempre quando a gente faz buscas de conselho, né? Então, juntar as pontas, influenciar os nossos clientes nas melhores práticas e também ajudar a desenvolver
as conselheiras no mercado e ganhar visibilidade, né? São esses os temas que a gente está se propondo e trabalhando aqui com criar eventos de awareness, que a gente está pensando em fazer um agora em setembro, aumentar o número de adesões das firmas, trazer outras firmas de Executive Search para dentro da campanha e divulgar a lista de conselheiras entre as empresas para que elas se tornem mais conhecidas, né? Eu acho que são esses os temas que a gente vem trabalhando. Obrigada. Super obrigada, Silvia. Bom, queria agradecer a todos os heads aí pelas apresentações. A gente está se aproximando do final desse evento e eu queria abrir agora para as perguntas. Tem 2 perguntas que eu já recebi que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, como aderir à campanha? Então, primeiro, mandar um e-mail, enviar um e-mail para mim ou para a Olivia. Meu e-mail é aguimarães@30%club.org. E da Olivia é oferreira@30%.org. Bom, depois, a segunda pergunta. Quais são os beneficiários finais da nossa campanha? Então, eu diria o seguinte, os beneficiários são as conselheiras de administração. Apesar da gente não ser um grupo de liderança feminina, mas a gente está trabalhando para as conselheiras de forma a promover o equilíbrio de gênero nos conselhos de administração e fiscal. E nosso foco de atuação principal são os tomadores de decisão para promover o equilíbrio de gênero nos conselhos. Quem são eles? São os fundadores, são acionistas, são presidentes de conselho, CEOs e os nossos colegas conselheiros. Bom, as demais perguntas a gente pode responder por e-mail, teremos prazer e vamos encaminhá-las rapidamente. E no final eu gostaria de encerrar. Oi, Olivia, por favor. Claro. Oi, imagina, não só, se eu puder só complementar, fazer um reforço, eu acho que também os beneficiários são as próprias companhias, né, que acabam tendo aí talentos mais diversos em seus diversos níveis e acabam sendo mais competitivas, mais inovadoras por abraçar esse tema da diversidade e inclusão. E com relação à primeira pergunta de membership, eu acho que para ficar bastante claro também é importante entender que essa é uma campanha para quem não tem 30% ainda. Então a gente quer abrir o convite para as empresas que ainda não tenham 30% de mulheres, mas que planejam, que entendem que esse é um tema importante e que venham participar conosco dessa jornada. A gente quer atuar como uma plataforma, de fato, que incentive e apoie as empresas nessa jornada. Então, acho que é importante deixar isso claro também. A gente está todo mundo construindo aí essa jornada coletivamente. Obrigada, Ana. Obrigada, Olivia. Muito bem lembrado. Bom, encerramos então esse nosso evento, esperando que tenham gostado. Informamos a vocês as nossas próximas atividades. Em agosto, no dia 25, como a Márcia Kitts falou, nós faremos um webinar conjunto, 30% Club, com a Will, que é um grupo de liderança feminina na América Latina. Em setembro, no dia 22, teremos o webinar do 30% Club Executive Search. E a partir de outubro, iremos estar lançando nossa newsletter em conjunto com os capítulos do 30% Club na América Latina, com uma periodicidade bimestral. Além também de termos o webinar do Ecosystem Financial, que a Natália Dias também vai nos informar e brevemente iremos divulgar. Finalizamos, nós agradecemos a todos pela audiência e até breve. Um grande beijo. Um abraço a todos. Parabéns, gente. Obrigada.